Vamos resumir o nosso estudo do número 4 hoje, finalizar com a última aplicação que já temos mencionado cada dia, basicamente em paralela, mas vamos dar mais detalhes hoje, porque eu vi que não tínhamos ainda apresentado aquela temática. Então, os 4 insetos do Joel, capítulo 1, versículo 4, já tínhamos demonstrado, são uma representação de 4 etapas ou 4 fases na história adventista, na qual a igreja foi destruída pelo vinho de Babilônia. E aquele estudo quer demonstrar de que maneira, por qual eventos, a destruição, o vinho de Babilônia entrou na igreja. Bom, já falamos um pouco, começamos ontem. Vamos abrir nossos textos aqui na página 138. 138. Só eu quero colocar alguns textos aqui. Tampouco isso vai ser um estudo muito extensivo. Tem muitas coisas que acontecem nesse tempo, mas vamos somente destacar alguns eventos muito importantes que contribuíram nessa destruição. Então, se vocês pesquisam nas escrituras de Helena White, quando ela associa a igreja adventista ou o movimento adventista com o estado de Laodiceia, vocês podem ver que isso começa bem temprano. Tem um texto onde ela fala, não coloquei esse texto aqui dentro da apostila, mas nosso ministério está fazendo um livrinho que se chama A Cronologia da Destruição de Jerusalém. Estamos nesse momento finalizando o texto em inglês, já temos o texto em parte em espanhol e acho que vamos traduzir também ao português, onde temos uma cronologia de todos esses eventos com todas as referências das coisas que aconteceram. Mas ela falou, por exemplo, que a plataforma já foi, a plataforma da fé foi varrida, quando você limpa para fora desde 1844. Ou esse processo de já sacar a plataforma começou mesmo em 1844. Bom, e sucessivamente nos anos que vêm, Helena White e outros pioneiros associam o movimento adventista com um estado laodiceano. É uma coisa que acontece bem no início da história da igreja adventista. Bom, aqui na página 138, temos já falado que no 23 de maio de 1863, foi a fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Battle Creek, Michigan, Estados Unidos. Tinha eu compreendo 2, 3 assuntos principais porque eles quiseram fazer isso. Uma coisa foi a guerra nos Estados Unidos e eles precisavam liberar os seus jovens do serviço militar, que somente foi possível mediante um papel, mediante uma carta da mesma igreja, onde a igreja fala que aquele homem é membro da igreja cristã. Mas como eles não estavam formados numa igreja, eles não poderiam apresentar aquela carta. Dessa maneira, os jovens não poderiam ser liberados do serviço militar, enquanto eles viram que isso foi preciso, necessário de se formar de uma forma legal e dessa maneira poder figurar como uma entidade no Estado. Uma coisa. Outra coisa foi
deixa eu ver aqui no texto, vamos ler algumas coisas. Antes de dizer isso, na página 138 tem a primeira cita, Manuscript Releases, tomo 17, fala assim, essa é a definição de Ellen White, o que é uma igreja, o que é a igreja de Deus. Deus tem uma igreja, não é a grande catedral, nem tampouco é o estabelecimento nacional, tampouco são as diversas denominações, é a gente que ama a Deus e guarda seus mandamentos. Ponto. Isso é a igreja verdadeira de Deus. Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Onde está Cristo, mesmo entre poucos humildes, esta é a igreja de Cristo. Porque só a presença do Alto e Sublime, que habita a eternidade, pode constituir uma igreja. Ou seja, esse é o conceito da igreja. A igreja verdadeira de Cristo é isso. Não é constituído por um formalismo, mas é constituído por o que acreditam, o que eles fazem. Okay? De Spalding e Magan, a conexão desses textos, temos o seguinte texto, onde ela diz algumas coisas. Estamos aqui falando de um texto que foi redatado à base do que ela falou, 1901. Em referência à conferência, se repete vez após vez que é a voz de Deus, e, portanto, tudo deve ser encaminhado para a conferência e ter a voz da conferência em relação à autorização e restrição, ou o que será ou que não será realizado nos diferentes campos. Agora, pela luz que tenho, como me foi dada em imagens, havia um espaço limitado aqui. Para além desta estrela, há um poder semelhante a um rei, monárquico. Aqui as saídas estão bloqueadas. Eu trabalho em todo o nosso campo demanda um curso de ação completamente diferente de todos temos tido. Temos escutado bastante, em abundância, que tudo tem que correr em caminhos regulares. Quando vemos as linhas regulares são alteradas, purificadas e refinadas, e o molde de Deus dos céus está sobre as linhas regulares, então é nossa tarefa estabelecer as linhas regulares. Mas quando vemos mensagens após mensagem, que Deus nos deu sendo aceita, mas sem mudança, continuam exatamente como era antes, então é evidente que sangue novo deve ser trazido para as linhas regulares. Os líderes das linhas regulares, eles devem ter uma mudança completa, uma organização toda nova e ter uma comissão que deve admitir não apenas meia dúzia que exerce um poder governante e controlador, mas é ter representantes daqueles que são colocados em responsabilidade em nossos interesses educacionais, em nossos hospitais, etc. Então, isso é que falamos também. 1863 é o símbolo de um poder monárquico. Okay? Isso que entrou em nossa igreja de se organizar uma estrutura completamente piramidal, onde temos aqui em cima uma cabeça e todas as decisões são tomadas em cima para embaixo. É uma estrutura piramidal e, como se chama? Monárquica, hierárquica, ok? Não existe no mundo outra igreja que tenha essa estrutura além da Igreja Católica. Tem somente 2 igrejas que têm essa estrutura. Ok? E isso é o problema. Não é o problema se organizar. Isso não é um problema. É preciso se organizar. Mas tem muitas outras formas de poder se organizar. E por isso Ellen White falou contra isso. Temos um poder monárquico.
Temos aqui as linhas regulares, tudo tem que caminhar assim. Não pode ter iniciativa de embaixo para cima. Não funciona isso dentro desse sistema. E esse é o problema, a forma que eles elegeram para se organizar. E no começo não parecia tanto assim, mas com o tempo se formou e hoje em dia é realmente um sistema completamente assim. No ano passado, o Ted Wilson ele escreveu uma série de textos onde ele responde a isso que nós estamos dizendo. E ele explica lá nesses textos que são publicados nas revistas adventistas, não sei em Brasil, mas eu vi isso nos Estados Unidos, na Alemanha, onde ele diz, não, a igreja não é formada, ele não diz que não é formada assim, mas ele diz, a igreja é assim. Temos aqui um núcleo, isso é a igreja, somos nós, o povo. E a estrutura vai assim. Aqui o presidente, não? Para proteger o núcleo, não? Mas isso é a mesma coisa que isso, somente da que perspectiva? De em cima. A mesma coisa. Dessa maneira, mesmo eles colocam essa imagem na revista, não? Que é a ideia como a igreja tem para proteger, para que não possam entrar as coisas maus aqui. Ok, já compreendemos isso. Continuamos. 1863. É a ideia somente de colocar e explicar alguns momentos. Na história dos 2520, 677, o rei Manassés levado ao cativeiro. Isso terminou em 1844. Os 2520 sobre Judá. Os segundos 2520, 723, até 1878, sobre Israel. Ok. 98. Ok, obrigado. Ok, mas vocês que têm feito aquele estudo, vocês lembram que no livro de Isaías, capítulo 7, temos uma profecia que fala das duas profecias. Isaías 7 nos relata um acontecimento no ano 742, onde fala dentro de 65 anos, aqueles poderes que fizeram aliança contra Judá, Síria e Israel, não vão ser mais. E realmente, dentro de 65 anos, depois de 19 anos desapareceu Israel. Mas em 65 anos, a profecia inclui, sem dizer isso claramente, também foi a caída do Judá. Por quê? Vocês lembram isso? Vamos lá rapidamente abrir esse capítulo. Isaías 7. Isaías, capítulo 7. E Deus faz aqui uma pergunta para o rei Acaz. O rei Acaz. Versículo 7. 7. Assim diz o Senhor, Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém, a cabeça de Síria será Damasco, a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído, e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, os filhos de Remalias. Se não crerdes, certamente não haveis de permanecer. E o problema é que o rei Acaz não pode crer.
Ele não acredita. Ele não acredita isso. Então, o que acontece é isso, versículo seguinte, 10. E continua o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o embaixo das profundidades e ou cima das alturas. E que faz Acaz? O que vai fazer Acaz? Ele diz: não, eu vou não tentar ao Senhor. Ele não pode acreditar nisso. Então aqui, 742 é um símbolo do que vai acontecer, o símbolo da caída, o símbolo de não acreditar o que diz o Senhor. E o que fazemos nós agora é isto? Se temos isto aqui como um espelho, vamos colocar aqui também nos 65 anos. E se fazemos isso, como duplicando aquela história ao fim, temos aqui exatamente no ano 1603. Isso é o espelho perfeito dessa história. O que aconteceu aqui, um rei colocado sobre seu povo, que por sua falta de fé vai produzir também o juízo sobre seu povo, é a mesma coisa que 1863 apresenta. Okay? A igreja que coloca um rei e que dessa maneira se aparta do Deus, que liderava diretamente o seu povo mediante os pioneiros e a profeta. 1863. E já falamos que nos anos... vamos sacar isso aqui. Em 1883, Uriah Smith, ele escreve pela primeira vez publicamente suas dúvidas que ele tinha com o espírito de profecia. No mesmo ano, temos os artigos, uma série de 4 artigos por o presidente da igreja, George E. de Butler, que não acredita completamente na inspiração total da Bíblia, 5 graus de inspiração. E nesse mesmo ano, 1884, a irmã Helena White iria ter a sua última visão em público. Nunca mais na história Helena White tinha uma visão pública depois disso. Tinha muitas visões depois, mas nunca foram públicas, sempre em privado. 1844, vou colocar o começo aqui dessa história, 44. A primeira visão em público, 1884, a última visão em público. E ela fala que isto é porque o povo já não acredita nos testemunhos dela. Ok. 1888, começando a segunda fase, na conferência de Minneapolis, a igreja, a liderança, rejeitam a luz que foi dada à sua igreja para preparar o povo para a vinda de Jesus, para finalizar a preparação do seu povo, mediante Wagner e Jones. Mas não somente tem Wagner e Jones, tem também o espírito de profecia que defendia aquela luz. E eles rejeitam os testemunhos de todos eles. Okay? Temos aqui um processo que começou aqui. A dúvida que entrou na igreja aqui é de uma maneira aceitada publicamente. A igreja formalmente, publicamente, rejeita e se aparta do conselho do espírito de profecia. Um evento muito temprano na história adventista. Ok. Segunda geração, estamos aqui na segunda geração. 1891, Helena White, mandado para a Austrália. Ela vai permanecer lá até 1900.
acho que fim 1900, começo 1901, 10 anos, o profeta está fora. O mais longe possível eles colocaram a ela. E ela falou que eu não tenho luz especial para sair da América. Alguns que têm responsabilidade em América acham, parece que eles são muito insistentes ou persistentes, que eu tenho um trabalho específico lá na Europa, na Austrália. Então, ela entende muito bem que tem uns na liderança que querem que ela vá embora. Mas ela vai fazer isso. E logo vai dizer, 1896, já, 96, nesse período, ela fala aquelas palavras bem conhecidas. A voz de Battle Creek, ou seja, da igreja, que nós consideramos ou achamos que foi a autoridade de como o trabalho deveria ser feito, não é mais a voz de Deus. Então, se não é a voz de Deus, ela fala, é a voz de quem? E ela não faz a resposta lá. Tem somente duas vozes, ok? Ela fala essas palavras. Mas se você estuda isso hoje em dia, os teólogos falam, bom, temos que analisar isso de uma maneira, temos que estudar as circunstâncias, o caráter, a pressão, todas as coisas. E ela, claro, ela estava lá, e foi como uma reação humana, onde ela exagerou com as suas palavras. Yeah? Analisando criticamente o espírito de profecia, as palavras não significam o que dizem, significam outra coisa. Precisamos estudar o que ela queria dizer quando ela dizia essas coisas. Ok. E ao final desse texto, esse texto 1800, dos materiais de 1888, página 1582, quem quer pode ter aquele PDF aqui, a Declaração de Jerusalém, mas somente tenho ainda em inglês. E fala assim ao final, mas o Deus que lidera a eles, as autoridades da igreja, é um Deus falso. Okay? São palavras muito fortes. Estamos aqui somente no começo da história da igreja adventista. Essas são as coisas que ela fala durante esse tempo. E ela não vai assistir na conferência geral. Mesmo que a igreja convite para ela várias vezes de assistir à conferência geral, ela fala que não vai ir. Yeah? Ela não foi. Todo esse tempo. 1898, temos um livro do famoso adventista Ludwig Richard Conradi, alemão, presidente da conferência na Alemanha. E nesse livro, que se chama em alemão Die Weissagung Daniels oder die Weltgeschichte im Licht der Bibel, as profecias de Daniel, mais ou menos, pouco mais, ele explica nesse livro pela primeira vez a ideia do contínuo, que o contínuo não é isto aqui, que não é o paganismo, não é que fala aqui, não é que fala lá, mas o contínuo é o trabalho ministrador de Cristo no santuário. Nesse ano é introduzida aquela ideia. E vamos ver que isso é muito importante. Isso causa uma ruptura, uma separação, de alguma maneira, na nossa igreja. Acontece aqui. Mas primeiro em alemão, não muitos entendem. Ele fala como os intelectuais dos Estados Unidos, eles conversam, e os homens líderes, Prescott, Daniels, mesmo Jones, o Wagner, um dos dois, aceitam aquela ideia.
É algo que fica somente para os teólogos no começo. E depois se vai desenvolver e vai entrar como uma enfermidade para todo o povo. Mas nesse ano não acontece isso. Em 1900, Helena White retorna de Austrália e ela chama para mudanças importantes. Nesse ano, ela fala do aquele poder que é como king-like, poder como rei. A kingly ruling power, poder monárquico, quase tirânico que está lá. E nessa conferência que eles fazem logo em 1901, conferência geral, a igreja muda a estrutura de uma maneira que tem muito mais pessoas liderando o campo do mundo da igreja, mas também, e isso é um detalhe quase sempre esquecido, eles decidem de não ter mais presidente, ok? E a igreja não vai ter presidente por 3 anos, por 2 anos, quase 3 anos, até que temos o texto aqui. Acho que não. Ok, importa não. Eles colocam novamente presidente em 1903, outra conferência geral, mas se podemos acreditar os poucos textos que existem sobre ele, isso. O testemunho de Jones é que eles colocaram presidente sem base alguma nas leis, ou como você fala, a estrutura legal da igreja. A igreja não permitiu colocar presidente novamente, mas eles fazem isso mesmo assim. Os líderes fazem uma decisão entre eles e colocam novamente o presidente Daniels e o vice-presidente Prescott. Ok? Bom. Um dos livros que nós estamos usando, que ajudou a compreender algumas coisas, especialmente dessa fase aqui, o livro de Gilbert Valentine. Gilbert Valentine. Aquele livro chama-se somente W.W. Prescott. É uma biografia do Prescott. E nesse livro, Gilbert Valentine fala uma coisa interessante. Ele diz que... Onde diz isso? Ok. Na verdade, ele fala, em relacionamento com o tema do contínuo, que nesse tempo é um tema que vai ser adotado por Prescott e outros. Na verdade, o tema do contínuo é uma temática onde os protagonistas se enfocaram em um tema, um problema teológico bem embaixo de tudo isso. E o tema teológico foi realmente qual é a posição da igreja da inspiração de Helena White. Porque o que tem que ver contínuo com Helena White? É muito simples. No Early Writings, primeiros escritos, 74, ela fala que contínuo, a posição verdadeira do contínuo foi daqueles que deram o clamor da vinda de Jesus, não? O alto clamor.
Ou seja, aqueles pioneiros desse tempo até 44, eles tinham a posição correta do contínuo. E agora, nesses tempos, eles procuram de como entender aquele texto e, basicamente, aquela temática do contínuo é uma temática que já começou aqui, como deveríamos aceitar, defender, reconhecer, entender os vídeos de profecia. O que ela escreve sempre é válido, como palavra de Deus ou como. E isso é o problema que vai continuar aqui em cima dessa problemática. Ok. Acontecem algumas coisas mais que quero colocar aqui. 1915, vocês sabem, a morte do profeta. O próximo ano, o testamento dela, ela tinha feito cinco vezes o seu testamento. E no próximo ano, eles basicamente destruem completamente o seu testamento. Por quê? Porque ele deixou alguns dívidas. Dúvidas para muitos também, mas dívidas, ok? E as dívidas foram bastante. E porque ela tinha deixado dívidas, por que ela deixou dívidas? Porque ela usou seu dinheiro, ela prestou dinheiro simplesmente para fazer trabalho missionário, para abrir igrejas, centros de formação, etc. Não foi nunca uso privado aquele dinheiro, mas ela usou esse dinheiro e a igreja falou, ok, problema é Helena White. Agora temos que resolver isso. Nós, como igreja, vamos pagar toda a dívida. E a igreja fez isso nesse momento, em 1915, imediatamente. Mas a igreja não fez isso de graça. Falou, bom, vamos fazer isso, mas vamos precisar que vocês devolvam o dinheiro. Então, o White Estate, como vocês falam isso em... O Centro White, ok, a organização das pessoas, de um grupo que tinha que ver que fazer com os escritos de Helena White, etc. Eles ficaram em dívida com a mesma igreja. Mas com os anos, isso não foi... Helena White, ela deixou bem como resolver aquele assunto da dívida no seu testemunho. Testamento. Deixou bem resolvido. Mas a igreja não, vamos fazer de outra maneira. E porque a igreja fez assim, e porque tinha essa pressão sobre o Centro White, o Centro White ficou, com o tempo, ficou nas mãos da igreja e hoje em dia forma da igreja. Não é uma instituição separada. Helena White nunca queria isso. Ele queria isso que fica separado da igreja. Não? Porque isso aqui que aconteceu foi uma luta de interesses. O problema da igreja foi como poderia ser que temos lá ainda a voz de um profeta morto que muitos da igreja, todo mundo, eles queriam olhar o que Helena White falou desses diferentes temas. Mas nós somos a liderança. Nós deveríamos falar o que se deveria fazer. E nessa luta, foi uma luta de muitas décadas. Até o ano 1930, eles resolveram mais ou menos de calar o que dizia o Centro White. Porque ainda estava lá o filho dela, que lutava por isso. Mas que fizeram, por exemplo? O Elmshaven, que foi a casa de Helena White, onde trabalhava aquela equipe do Centro White, eles sacaram tudo. Sacaram todos os secretários e não tinha ninguém trabalhando mais, somente o filho. Então, como ele poderia fazer o trabalho de organizar os textos, arquivar, responder, imprimir, editar? Impossível. Bom, é uma história longa e tem muitos detalhes dessa história, mas isso é algo que acontece aqui nesse ano 1910. A igreja destrui o testamento de Helena White. Totalmente ela não cumpla o testemunho dela. Testamento dela. Aqui, como consequência, temos aqui também
a Primeira Guerra Mundial, não? E a Primeira Guerra Mundial produz uma ruptura em nossa igreja. E disso vai sair mais depois o grupo da Igreja Adventista de Reforma. Isso também que acontece aqui. Seguinte fase. Terceira geração. Marcado pela conferência, uma vez mais, uma conferência 1919. Uma conferência em Washington, D.C. E a temática dessa conferência foi, uma vez mais, a natureza da inspiração. Eles novamente tinham que falar dessa temática e a maioria dos presentes dessa conferência decidiram que, bom, temos que nos separar um pouco disso da profeta, da ideia da profeta. Okay? Isso foi a temática. É uma história longe, mas nessa conferência o palestrante principal foi o Prescott, e o Prescott nessa conferência apresenta pela primeira vez a nova ideia do contínuo em inglês. Ok? O que foi apresentado aqui, como 16 anos depois, mais isso, não? E agora está em inglês. E quando está em inglês, vai para todo o mundo. E o contínuo somente é parte de uma série de ideias dele, e a ideia da cristocêntrica, cristocêntrico, cristocentrismo. Simplesmente tinha uma conferência geral nos Estados Unidos. Hã? Isso? Conferência geral. Ah, tem uma conferência geral. E tem um palestrante. O palestrante foi Prescott. E Prescott introduz nesse momento uma nova teologia na nossa igreja. Onde ele falou, temos que ver tudo cristocentricamente. Cristo no centro de tudo. E isso é que hoje é normal na nossa igreja, não? Um Cristo que é para nos salvar. Um Cristo bom. O Cristo, como Gustavo falou outro dia, o Cristo bonitinho. Não somente a parte bonita de Cristo. Um Cristo sem profecia. E ele falou, entre outras coisas, qual é o problema do contínuo? Temos que colocar Cristo no centro do contínuo. Então, isso foi a lógica dele, como defender essa ideia. Contínuo tem Cristo no seu centro. Não é o paganismo. É Cristo ministrando no santuário. Assim, dessa maneira, ele também resolveu o assunto do Cristo dentro de tudo. Okay? Isso é uma nova ideia. Isso é parece bom na primeira vez se nós não entendemos o que significa. E as suas palestras são resumidas em um livro, que já falei algumas vezes, The Doctrine of Christ, a doutrina de Cristo. E esse livrinho assim pequeno vai ser o livro que vai ser usado nos seminários, nas escolas bíblicas para educar os pastores. Então, o que temos aqui é uma ideia nova de Cristo, é um falso Cristo, não é? Uma chuva, um reavivamento falso que entra aqui nessa etapa da igreja. E vai ser imprimido, vai ser divulgado e vai ser o novo fundamento, basicamente, da teologia adventista nesse momento. Ok. Isso é que Helena White falou. Já tínhamos lido aquele texto, uma grande reforma vai acontecer dentro da igreja do sétimo dia. Novos livros de uma nova ordem vai ser escritos. Tudo isso acontece aqui, é isto. Isso é a profecia cumprida disso que ela falou. Vamos saltar um pouco aqui no tempo. Acontecem muitas coisas, mas 1930
temos o Biblical Research Fellowship, BRF, Biblical Research Fellowship. Aquele Biblical Research Fellowship, mais depois, vai ser o Biblical Research Institute, o Instituto de Investigação Bíblico. Okay? E aqueles homens que fazem isso são homens de uma nova geração. São homens educados, são homens intelectuais que vão introduzir para a nossa igreja uma nova maneira de interpretar o texto bíblico. A base disso aqui, a igreja vai introduzir mundialmente a ideia da hermenêutica, e não do método do texto de prova, mas o método histórico crítico. E o Biblical Research Fellowship, Biblical Research Institute, eles fazem a sua parte de fazer isso. Porque o Biblical Research Fellowship é alguma coisa assim, é um clube somente para os professores. Somente professores, mas de todo o mundo. Todos os professores adventistas do mundo, basicamente, formavam parte desse clube. Eles tinham reuniões mensalmente e anualmente, onde eles falaram somente entre eles, somente entre pessoas educadas, somente para intelectuais, temas. E os temas foram apresentados por homens educados na nova ideia, as novas ideias teológicas. Okay? Dos homens que fala disso é Raymond Cottrell, aquele que já temos mencionado. Raymond Cottrell. Ele foi o vice-presidente do Biblical Research Fellowship, do Biblical Research Institute também. Ele que escreveu, e a primeira obra de nossa igreja, a primeira obra oficial da nossa igreja que tem aquela nova ideia teológica basado no método histórico crítico foi o comentário bíblico adventista. Okay? O comentário bíblico adventista representa essa nova teologia, completamente. Hoje em dia parece ainda bastante conservador, yeah? Mas não é assim. O Cottrell mesmo fala que ele foi o redator, ele escreveu a maioria dos textos, mas o comentário bíblico, estamos falando aqui do comentário tomo 1 até tomo 6, eu acho. E depois tem aquele dicionário, mas logo eles adicionaram os textos de Ellen White, 7a, ok? Então, isso aqui é a primeira obra assim, desse nível, dessa nova teologia, método histórico crítico. Mesmo assim, ele fala que eles tinham um problema. O problema foram os livros de Daniel e Apocalipse. Nos livros de Daniel e Apocalipse, ainda eles não foram capazes de explicar os textos com aquele método histórico crítico. E ainda eles, por guardar o velho, por não ter ainda uma resposta para as coisas novas, porque a igreja ainda não estava preparada para o método histórico crítico no nível mundial, eles deixam algumas ideias velhas, que ele vai falar logo, impossível defender 1844 com o método histórico crítico. Não é possível. A igreja mais depois vai se separar disso. Nesse momento ainda não vai fazer isso, porque eles sabem o que significa isso. Ok. Sim. Comentário bíblico não escrito por Não. Se nós falamos do comentário bíblico, nós pensamos sempre o tomo 7a. Comentário bíblico adventista 7a. É somente um tomo adicional, um volume adicional, onde somente faz um resumo dos textos de Ellen White. Uma compilação dos textos para todos os livros da Bíblia. Mas somente isso aqui. Um volume de
Com isso, 8 volumes que tem no comentário bíblico. Tem em português assim, 7 livros. Não? Dicionário, são livros que explicam bem, não bem, mas explicam cada versículo do livro Gênesis até o Apocalipse. Não? Uma nova teologia. Acho que só pouco tempo atrás a União Brasileira ou a Casa Editora, eles traduziram isso em português. Eu vi tudo novo, assim, estão em... Okay? Mas é vendido, é promocionado como uma coisa fundamental, um trabalho fundamental, um clássico do adventismo e também bem fundamentalista, quase. Um preço acessível? Ok, não sabia isso. Aquele Conradi que introduz a nova teologia do contínuo, 1931, ele já não é mais adventista do sétimo dia. Ele vai ficar como presidente na Alemanha da Igreja Batista do sétimo dia. E depois de um tempo ele vai entrar com uns problemas porque com uns quase 70 anos, eu acho, ele se namora da sua secretária. E bom, já perdemos o rastro dele. Coisas, somente um processo aqui também nas vidas das pessoas. É interessante o que acontece. Mas ele foi aquele que introduz isso. E isso é a base do que nós acreditamos nessa temática. Mas aquela temática, como já falamos, é uma temática acreditar o que Helena White fala ou não. Isso é o problema disso. Fala também aqui o mesmo Cottrell, já mencionamos isso ontem. Vou sacar algumas coisas aqui. Que tinha aqueles 2 eventos principais, onde a igreja, por querer se nivelar ao nível estatal, se incorporar no sistema educativo do Estado, eles precisam levantar o nível da educação, e eles fazem 1932 e acho 34 as 2 escolas, teologia, medicina, mas aqueles institutos já ficam debaixo das linhas das regulatórias do Estado e eles têm que colocar aqui professores formados nas universidades do Estado, etc. E dessa maneira eles introduzem outro sistema educativo. E por isso o Cottrell falou que no ano 1960 a maioria dos escolas, os eruditos de teologia, tinham aceitado o método histórico-crítico. Se em 1960 a maioria dos teólogos tinham aceitado isso, como seria hoje? Quando eu estava lá na Eslováquia e as igrejas queriam que eu falo lá, mas a liderança não queria. Então, finalmente, eu fui convidado para falar com o presidente da igreja em Eslováquia. E falamos dessas coisas. E eu falei para ele que isso aconteceu, que já desde o ano 1960 estamos caídos nisso. Temos essa teologia, temos uma maneira diferente de interpretar o texto bíblico. Ele falou, sim, eu entendo. Isso acontece nos Estados Unidos, na Alemanha, mas aqui não. Nós somos um país conservativo. E depois falamos de outras coisas mais, falamos do Islã, dessas coisas. E quando estamos falando, eu percebi uma coisa. Eles diziam, sim, não, você não pode entender aquele texto dessa maneira. Você tem que entender o texto no seu contexto histórico. Okay? Você tem que pesquisar o que queria dizer o profeta naquele tempo, naquelas circunstâncias, etc, etc. Ou seja, eles acreditam que eles estão defendendo uma maneira de interpretar a Bíblia antiga, correta, mas eles aplicam métodos
históricos críticos. Eles não conscientes disso. Por quê? Por um dos grandes enganos. O Cottrell sempre fala do método histórico, né? E não fala do método histórico crítico. O método histórico somente é uma variação do método histórico crítico. É a mesma coisa, é um pouco mais tradicionalista, mas é a mesma coisa. É uma metodologia completamente diferente de compreender o texto bíblico. Sem texto que aprova o texto, sem o espírito de profecia, logicamente. Então temos isso aqui hoje em dia, completamente todos os pastores já desde há muito tempo são educados nessa maneira de pensar, de interpretar o texto bíblico. E acho que todos nós que estamos aqui nascimos uma igreja que já tinha esse método. E já tudo que compreendemos mais ou menos é em base dessa metodologia. Não precisamos nós também de nos purificar de como pensamos, de como compreendemos o texto bíblico. Não temos tempo aqui, mas isso é o método histórico crítico. Vocês acham que podem estudar e compreender por vocês mesmos. Não é muito difícil. Ok. O que mais? Como consequência disso, aqui nesses anos 1940, eu achei a primeira prova que nossa igreja já tinha outro conceito do anticristo. Não é uma coisa de hoje, é uma coisa já dos anos 1940, quando a igreja pela primeira vez expressa que o anticristo não é o Papa, que é um sistema, ou que é uma ideia, ou que é algo dentro de nós. Cada um de nós pode ser o anticristo. Da Bíblia, aí é aquele anticristo que é mencionado lá no Apocalipse. Okay? Isso é um assunto que acontece aqui somente para dar uma ideia. Ontem o Jeff falou que em 1919 a igreja também aceitou outras Bíblias, além da King James. 1900, também nessa fase aqui, 1954, a igreja escreve um artigo bastante importante, onde ela defende que nós podemos usar também outras Bíblias, como a American Revised Version. São Bíblias ensujadas pelos textos descobertos que vêm da tradução bíblica, da ideia bíblica alexandrina. Okay? Textos não corretos, textos bíblicos sujos, mas foram descobertos um pouco antes, e aqueles textos transtornam o texto bíblico, e a igreja introduz isso e permite isso oficialmente. Hoje em dia fala que somente aqueles textos deveríamos usar, somente essas Bíblias são fiéis para estudar. Eles não aceitam mais para nada King James ou as velhas traduções, ou português seria a versão fiel, não? etc. 1955 até 56, temos precisamos mais espaço aqui, temos aqueles encontros segredos do equipe chamado Frida, um codename, um nome que eles usavam somente para falar de algo, mas ninguém sabia que significava isso. Só uns poucos poderiam saber o que significava Frida. Tinha uma equipe Frida dentro da igreja adventista que tinha uns encontros segredos com dois homens, Walter Martin e Donald Barnhouse, doutores, teólogos, eruditos, falavam hebreu, grego, ok?
E aqueles homens queriam escrever um livro. São os adventistas do sétimo dia realmente uma seita ou são protestantes? E antes de escrever o livro, eles entraram em contato com a liderança da igreja e a igreja aproveitou aquele acercamento e fizeram uns estudos secretos com eles durante 2 anos. E o equipe que foi formado para enfrentar as perguntas desses 2 homens foi o equipe Frida. E Frida não significa outra coisa que Leroy Edwin Froome, Walter Reed e Roy Allen Anderson. Ok? Frida. Esses foram os 3 integrantes desse grupo. 3 teólogos adventistas. Froome, Reed, Anderson. Segredo. Mas o que o Cottrell, onde está? Já desapareceu. O que Cottrell nos fala é que ele mesmo, nos momentos quando aqueles teólogos não poderiam responder às perguntas dos teólogos evangelicais, então eles foram para perguntar a Cottrell. Ou seja, além deles estava o homem Cottrell, Dr. Cottrell, ok? Que era a cabeça mais secreta ainda dessas reuniões. E quando eles não sabiam que responder umas complicações em hebreu, ele foi lá, ele ajudou eles. Mas aquele Cottrell, como ele bem fala, ele é o defensor do método histórico crítico. E depois desses encontros, eles têm que prometer à igreja, a Walter Martin e Barnes, de escrever um livro onde eles publicam as novas posições. Porque eles falaram, entre outras coisas, não acreditamos mais que Cristo faz um trabalho importante no santuário celestial. Isso foi uma das doutrinas que a igreja deixou nesse momento. Por quê? Porque a doutrina do juízo investigativo é uma doutrina que nenhuma outra igreja aceita. E a doutrina dessa doutrina do juízo investigativo foi sacado, foi removido nesse momento oficialmente em nossa igreja. E eles escreveram aquele livro, Questões sobre doutrina, não? Questions on Doctrine, QOD em inglês. E vocês também têm aquele livro novamente, só agora eu acho que eles traduziram aquele livro em português. Bem lindo, bem bonito, um clássico da frente, vocês podem. Mas aquele livro, o que fez aquele livro, o conteúdo daquele livro foi todas as respostas para defender aos teólogos evangelicais que nós somos uma seita, que nós somos protestantes. E para isso eles têm que remover, modificar muitos aspectos da nossa fé. E aquele livro publica isso, porque os outros homens sabiam, mas vocês têm muitos livros que falam de outra maneira. Você tem Helena White, você tem muitos livros. Precisamos ver que vocês também fazem essa mudança oficialmente na sua teologia. E sai aquele livro, e aquele livro se converte em um best-seller, um clássico. Todo mundo compra aquele livro. E a igreja, sem saber, os membros, todo mundo, eles aceitam, porque aquele livro foi muito bom escrito. E o redator daquele livro foi Cottrell. Ele falou, como aqueles teólogos, Froome, Reed, escreveram um livro, não é o nível, não foi bem de nível. Eu tenho que redatar quase tudo de novo, ok? Bom, essa é aquela história, Questions on Doctrine. Temos que finalizar. Claro que acontecem mais coisas aqui.
já falei, tudo entra ainda nessa história. Em 1977 temos a formação desses grupos Association of Adventist Forums, esses grupos que já falamos ontem, que é uma reunião de intelectuais, basicamente de estudantes, para falar da nossa fé em outra maneira. Eles publicam a revista Spectrum. Spectrum é o porta-voz desses intelectuais até hoje em dia, onde se promulgam ideias novas, diferentes, intelectuais acerca de nossa fé. Aqui é também onde se discutem pela primeira vez os assuntos dos gays em nossa igreja, onde eles têm assim uma maneira para se expressar dentro dessa revista. E isso vai ser um dos temas. O que falam que aquela revista introduz uma nova era em estudar Helena White. E começam a ver Helena White de outra maneira. Começam a ver Helena White de uma perspectiva social, psicológica, etc., etc. Eles aplicam o texto, o método histórico-crítico também para Helena White. E o Spectrum Adventist Forum são o meio que faz isso. Bom, vamos já... Muitas coisas mais acontecem aqui. Estamos ainda aqui nessa fase, mas como não tem espaço, 1908, às 27, como vocês dizem? Statements of Belief, doutrinas. Não? As 27 doutrinas são redactadas por quem? Por os professores da Andrews. Não é a expressão da Conferência Geral, não é, são uns professores da Andrews, eles escrevem as 27 doutrinas da nossa igreja. Por que a igreja não tinha doutrinas escritas de alguma forma até esse momento? Porque a igreja sempre falou que formalizar a crença em umas poucas palavras é o mesmo como um credo da igreja católica. Não podemos fazer isso. O que nós acreditamos é a Bíblia. Não precisamos colocar o texto bíblico em poucas palavras do raciocínio humano. Mas em 1980 eles escrevem aquelas doutrinas e vocês sabem que hoje em dia aquelas doutrinas são como o fundamento da nossa fé. Muitas vezes já aconteceu isso, que os membros tinham que dizer: eu acredito nas doutrinas, e tinham que afirmar a sua fé e a aceitação plena, completa das doutrinas. Só isso. Okay? E a base disso, muitos foram jogados fora, ou podem falar, ou podem não falar, etc. Tem muitos problemas aqui com aquelas 27 doutrinas. Eles não estão em harmonia com o fundamento da nossa fé. Para nada. Quase última coisa aqui. 1900, somente para adicionar 1981. Tem aquele grupo Kinship, houve um movimento gay nos Estados Unidos, adventista, que eles se formam. Começou com como vocês chamam aquele texto que alguém coloca no diário, né, para fazer contato com alguém, mas você não, um anúncio, mas você não tem telefone, não sabe o nome dele. Um anônimo, você tem um número, você pode contatar o número e o diário manda para você. Não sei se tem isso aqui. Mas um adventista, parece, gay, ele coloca aquele texto: sou eu o único gay adventista no mundo, o único? E ele tem uma resposta incrível. Tem muitos que escreveram para ele
E lá, a base disso, se formou aquele movimento Kinship International. Mas eles aceitaram o nome do, deixa eu ver bem claro aqui, Seventh Day Adventist Kinship International. Ok? O nome oficial deles. Assim está escrito. Seventh Day Adventist Church, não. Seventh Day Adventist Kinship International. E claro, a igreja não gostou já muito disso. A igreja começou a lutar contra isso nas cortes, mas a igreja não ganhou. E isso é a única instituição no mundo, além da igreja adventista do sétimo dia, que pode se nombrar Seventh Day Adventist Kinship. Ok? A igreja adventista gay. Mas nós compreendemos por que acontece isso. Por quê? Porque se nós já entramos debaixo das regras do Estado, você tem que cuidar o que o Estado permite. E o Estado, Estados Unidos, logicamente, ele defende, cuida também dos direitos dos gays. E é impossível ser uma igreja que luta contra os gays, estamos obrigados também a entrar nisso. Por essa razão, eu acho que não é somente uma questão de tempo que nossa igreja tem que aceitar a ordenança da mulher. E quando entra essa temática, essa é uma temática dos grupos marginalizados, podemos dizer assim, não? E outro grupo marginalizado, os gays, e também vai entrar essa temática mais ainda. Bom, vamos ver isto, como vai acontecer na história. Somente agora então, para finalizar aqui, na última fase que começou no ano 1989, quando o último insecto termina com o trabalho de destruir. É um trabalho destrutivo, é um trabalho que vem do beber o vinho de Roma. Isso aqui, trabalho tem que ver com beber uma maneira de interpretar a Bíblia, de interpretar o texto bíblico, de defender o fundamento da nossa fé, em remover o profeta. Tudo isso é que acontece. Nessa história, ao finalizar, chegamos a essa última etapa, o tempo do fim, para a igreja, não reconhece, não vê os eventos do tempo, ela. E 2001, no 11 de setembro, a igreja introduz a formação espiritual. Dessa maneira, culminando todo aquele processo. São técnicas de interpretar a Bíblia, mas agora a Bíblia já fica fora. A ideia, a lógica, como eles falam, é precisamos de uma experiência mais além da somente ler. Precisamos de uma experiência da Bíblia, precisamos compreender o que significa, temos que fazer um relacionamento pessoal com Cristo. E para isso não precisamos basicamente muito estudar a Bíblia, para isso precisamos técnicas. Okay? E essas são aquelas técnicas introduzidas pela formação espiritual. Técnicas de silêncio, técnicas de meditação, técnicas de se reunir, de cantar, de respirar, com muitas outras coisas que vão ser introduzidas como uma técnica que tem que ser educada ou iniciada ou aplicada para todos os pastores e os outros líderes espirituais dentro da nossa igreja. E é um fato, e vocês já deram testemunho algumas vezes aqui, que é hoje em dia muito visível também aqui em Brasil, em outros países também. Okay? Bom, vamos fechar aqui nosso estudo. Temos aqui simplesmente uma linha de 4 etapas mais nessa história, onde um processo que começa em uma maneira pequena, aumenta e chega a fim, prepara a igreja para quê? Para aceitar a imagem da besta. Isso é que acontece aqui. Aqui estamos na história de Zacarias, Zedequias,
onde Ele já tem removido os olhos. A igreja hoje não vê muitas coisas mais. É impossível de ver. Esse processo permite que a igreja é preparada para adorar o sol. Isso é uma coisa que não foi possível aqui ainda. Mas aqui sim é possível. O fundamento teológico já é colocado para isso. A igreja está muito envolvida em uma maneira diferente de interpretar a Bíblia, que isso é simplesmente possível. Ok. Bom, acho que já deveríamos fechar. Acho que temos apresentado aqui algumas linhas paralelas do número 4. A combinação dessas linhas é importante, mas uma coisa que fica clara é que é um processo de destruição, que é um processo que é colocado aqui em nossa história, no começo e no fim. E eu quero orar para vocês e para nós todos que isso ajuda para nós mais ainda a compreender o que deveríamos compreender nessa geração. Deixamos com uma oração. Nosso querido Pai, o teu trabalho sempre foi de defender o que é a verdade. Teu povo sempre poderia achar a luz, mas o trabalho do inimigo realmente é forte. Uma maneira difícil de compreender, às vezes difícil de aceitar. Difícil de aceitar que nós mesmos temos bebido bastante desse vinho de Babilônia. Querido Senhor, ajuda-nos para nos purificar completamente dessa influência, desse vinho fermentado, que tem capturado nossa maneira de pensar e ver as coisas. Ajuda-nos a basar-nos e confiar 100% na Tua Palavra, na luz que nos é dada, sobre o fundamento que foi colocado desde 1840 até 44. Querido Senhor, repetindo essa história, precisamos compreender tudo isto. Ajuda todos aqui para manejar e para, de uma maneira, poder organizar e como poderia dizer, de estruturar e manejar toda aquela informação que temos visto, que temos estudado, que temos aqui escrito. Essa é uma coisa que é demais para nós, mas pela ajuda do Espírito Santo, que é dado para nos guiar em toda a verdade, é possível aquele milagre. Te queremos pedir isso, pelo nome de Jesus. Amém. Também, Senhor querido, te queremos agradecer pelos alimentos, esse dia de preparação. Senhor, ajuda-nos a nos preparar também para a hora sagrada do sábado. E isso somente queríamos adicionar também por amor do seu Filho, Jesus. Amém.